Ficção? Vai. Bom pessoal, aqui nós temos uma peça que é a peça principal da estrutura do telhado. Peça principal da tesoura. E aqui eu vou relatar para vocês o passo a passo, como é que é feito os cortes, os encaixes da peça. Estou iniciando aqui. A tesoura é baseada na largura da casa. Então nós pegamos a largura e nós fazemos o cálculo para achar a altura da peça. Então nessa peça aqui, nós temos uma peça com altura de 60 centímetros. Nós utilizamos para fazer esse pontalete aqui uma inclinação de 60%. Então 60% de 2 metros, de 1 metro, nós temos 60 centímetros de altura. Então iniciamos para fazer esse pontalete através do encaixe da cumieira. Esse encaixe aqui é correspondente à espessura da peça. A peça correspondente da cumieira. Então essa peça, ela é encaixada nessa posição. Então essa peça ela faz a representação da cumieira. Certo. Depois nós fazemos o encaixe da espiga. Para se fazer o encaixe da espiga, nós colocamos uma distância de 3 a 5 centímetros de altura. Aí nós temos as laterais que são retiradas com o uso de serrote. Utilizamos serrote para fazer esse entalhe aqui. E depois nós utilizamos o formão para dar um ajuste. Finalizando com essa ferramenta aqui que é chamada de grosa. Essa ferramenta serve para a gente dar acabamento nessas extremidades. Feito o encaixe da espiga, eu tenho um espaço aqui de 12 a 15 centímetros. Daqui para cima eu tenho que fazer entalhe correspondente ao ângulo da mão francesa. A profundidade desse encaixe é 1/4 da largura da peça. O que significa 1/4 da largura da peça? Vou pegar essa largura aqui, que é os 10 centímetros, e vou dividir por 4. Então eu vou obter aqui 2 centímetros, 2,5 centímetros aqui, daqui até aqui. A altura também é correspondente à altura da peça. Essa peça, nós colocamos um acréscimo de 2 centímetros a mais. Por quê? Porque essa peça ela trabalha num ângulo de 30 a 45 graus. Então se eu estivesse trabalhando com essa peça nesta posição, seria a largura ideal da peça. Como eu estou trabalhando com este ângulo, vai acrescentar 2 centímetros aqui, porque eu vou ter um aumento na altura da peça. Aí nós temos que fazer o encaixe final aqui, correspondente ao encaixe do braço. Esse encaixe aqui também é chamado de encaixe de sambladura. Para mim achar esse ângulo aqui, o que eu faço? Eu vou fazer um traçado, qualquer parte da peça. Fui lá e fiz um traçado, qualquer parte da peça. Vou dividir essa peça no meio, 10 centímetros. 5 centímetros. E vou traçar uma perpendicular aqui, correspondente ao ângulo. Para me achar essa altura aqui, eu vou pegar a porcentagem, que é os 60%, e vou multiplicar vezes a metade da peça, que corresponde a 5 centímetros aqui. Então vou multiplicar 60 vezes 5, vou obter 3 centímetros de altura. Então vou fazer a marcação dos 3 centímetros aqui. Feita essa marcação, eu vou ligar esse ângulo aqui. Este ângulo é correspondente ao 60%. Agora eu vou dar uma pré-fixada na suta.
Essa ferramenta se chama suta. Dou uma pré-fixada nela. Tomo referência na base da peça. Copio o ângulo e fixo a peça. Parafuso. Vou levar até a profundidade do encaixe da primeira. E vou fazer o primeiro traçado do ângulo. Feito isso, eu vou medir a altura correspondente. Se o braço tem 10 centímetros, eu vou medir 10 centímetros em relação ao centro da peça. 10 centímetros. Nesse ponto, eu trabalho novamente com a suta. Vocês observam que ele coincidiu certinho nesse encaixe, que já está feito. Novamente eu pego 1/4 da peça, que é os 2,5 centímetros, e vou ligar esse ponto no ponto lá de cima. Esse corte foi feito utilizando serrote. Cortei nesse ângulo aqui. Depois virei a peça e cortei nesta posição. Retirei o excesso de material. Para finalizar, eu cortei esta extremidade aqui. Final do encaixe lá. O mesmo ângulo da suta. Mesmo ângulo da suta. Tá aparecendo aí. Me manda o texto. Preparamos a peça principal da tesoura. Vai trazer a piscina amanhã, pessoal? Pode trazer a piscina amanhã. Deixa eu pegar a tesoura montada agora para você observar. Aqui nós já temos a tesoura montada. Essa peça que foi feita, pontalete, foi encaixada aqui. Essa peça é chamada de linha ou tirante, essa peça de baixo. Essa peça, ela sofre força de tração. Quando eu faço o descarregamento do peso da carga, ele procura esticar essa ponta aqui. Então tem uma força de compressão nesse ponto e uma tração centralizada aqui. Depois feito isso daqui, eu coloco essas duas peças aqui, que é chamada de braço. Esse braço, ou perna, ele tem a função de descarregar o peso para as laterais. Finalizando, eu coloco a mão francesa, que é chamada de mão francesa ou escora. Finalizando a tesoura. Para você achar esse corte aqui, professor? Para nós acharmos esse corte aqui, eu posso trabalhar com o método de trabalhar com a linha, esticar a linha desse ponto a esse. Então o que eu faço? Vou lá, faço a fixação da linha. Vai ser com churrasco. Faço a fixação da linha nesse ponto. Então achei o ponto 1. Da linha para cá, eu vou medir com essa régua correspondendo à altura do braço. Então vim aqui e achei o ponto 2 aqui. Então aqui eu tenho o ponto 1. Ponto 1. Aqui eu tenho o ponto 2. Aí eu vou dividir entre o ponto 1 e o ponto 2 e vou achar o ponto 3 aqui. Fui lá e dividi esse espaço aqui. Nesse espaço que eu dividi, achei 20 centímetros, do ponto 1 ao ponto 2. Ponto 3 é uma distância de 10 centímetros. Essa profundidade aqui é 1/4
correspondente à largura dessa peça aqui. Então, 1/4 de 10, 2,5. Esse encaixe aqui é feito também com serrote e com formão. Ou só o serrote que é feito. E o ajuste é feito com a grosa. Esse encaixe da mão francesa, como é que eu faço a medição? Vou fazer a medição da seguinte forma. Para me fazer o primeiro encaixe, eu faço a medição da profundidade, dessa profundidade do corte até a outra profundidade do corte. Então a distância que eu tenho daqui a aqui, que é 22, eu transfiro ela para cá, 22 também. E transfiro com o esquadro aqui. Transferir com o esquadro. Essa distância aqui é correspondente à mesma distância daqui para cá. Então, esses cortes são efetuados com serrote. Posso utilizar, se tiver com máquina serra circular, e eu dou acabamento com a grossa. Finaliza a tesoura. Então, a tesoura é toda essa estrutura de forma triangular. Encerrado. Obrigado, professor.